Então vamos nessa. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Estou muito feliz de estar aqui com vocês compartilhando mais da palavra de Deus. São 150 dias, 150 salmos. Eu oro para que esses salmos, cada salmo que a gente estiver lendo, venha estar tocando seu coração, venha estar ministrando seu coração. São salmos que o Senhor tem nos ensinado intimidade, tem nos ensinado confiança, tem nos ensinado favor, tem nos ensinado a ser fortes e corajosos, tem nos ensinado muito a respeito da personalidade dele, de quem ele é, da bondade dele, do amor dele. Tem nos ensinado que ele é o nosso Pai, tem nos ensinado que ele é o nosso Deus também, o nosso Senhor, em quem nós devemos confiar a todo momento. O último salmo nós estávamos falando sobre como nós reagimos quando nós somos traídos ou afetados de maneira negativa por pessoas que estão ao nosso lado. E que quando isso acontece com pessoas que estão distantes, acontece com pessoas que estão longe, é muito tranquilo, é muito interessante, a gente consegue se virar. Mas quando é com as pessoas que estão ao nosso lado, aquelas pessoas que deveriam nos apoiar, é muito difícil de lidar ou de entender aquilo, entender aquela traição. Acontece que muitas das vezes nós sempre nos colocamos no lugar da pessoa que foi traído. E quando nós somos os traidores, quando você trai a confiança da pessoa que está ao seu lado, quando você trai a confiança de você, em você mesmo, você deixa de confiar em você, porque você já fez tantas promessas, você já falou que iria mudar tantas vezes e acabou não mudando. Então, o Senhor ele estava nos ensinando a voltar atrás, a reconhecer os nossos erros, a pagar nossas dívidas. E muitas das vezes nós agimos dessa maneira, né? Nós somos sempre aquelas pessoas que somos os ofendidos, nós nunca ofendemos ninguém. E nós precisamos voltar atrás, né, e pedir perdão pelas nossas palavras, pelas nossas atitudes. Se você deixou de pagar o que deveria a alguém, pague sua dívida, né? Um exemplo que eu estava usando é o próprio caso da pensão, né? Às vezes você é um pai, você é cristão e nunca pagou pensão. E seu filho já está lá com 30, 40 anos e você nunca pagou pensão. Então, um dos caminhos é você fazer essa conta das vezes que você não pagou a pensão e pagar a pensão. Às vezes, a forma como você quer ser perdoado, quer se sentir perdoado, não vai ser só um abraço ou um beijo. É sim agir com justiça, né? É agir com a justiça. Nós agimos com justiça e o Senhor age com juízo. Então, que o Senhor venha estar ministrando cada vez mais no coração de vocês. E hoje nós seguimos no Salmo 56, que diz assim: Ó Deus, compadeça-se de mim, pois há homens que me pressionam e oprimem, atacando-me o dia todo. Meus inimigos me pressionam o dia todo, pois são muitos os que me atacam com arrogância. Então Davi, ele está no momento onde ele está fugindo do exército inimigo e ele começa a mostrar vulnerabilidade diante do Senhor, dizendo que ele está se sentindo pressionado, dizendo que ele tem medo, dizendo que ele está sendo afligido. E muitas das vezes nós vamos para um lugar de oração, lembrando que a leitura desses salmos é para a gente estar cada vez mais didático, né? Como aplicar esse salmo na nossa vida. Às vezes nós vamos orar ao Senhor com toda a eloquência e nós não somos vulneráveis, nós não falamos para o Senhor que estamos com medo, nós temos essa dificuldade. Nós não falamos às vezes para o Senhor que as palavras de um professor, as palavras de um amigo, as palavras de alguém no trem, no BRT, as palavras de alguém na escola ou no trabalho nos feriu. A gente tem dificuldade de dizer que nos sentimos ofendidos. E a gente consegue fazer isso para as pessoas. Mas diante do Senhor, a gente não consegue demonstrar tal vulnerabilidade com tanta facilidade. O Senhor ele tem nos chamado para esse lugar. Então ele fala, né? Mas quando eu estiver com medo, confiarei em ti. Então Davi ele não tem problema nenhum em dizer que ele tem medo. E isso se aplica muito na vida dos homens, né? Muitos homens têm dificuldade de dizer que tem medo,
tem dificuldade de dizer que fracassaram, tem dificuldade de dizer que não estão tão seguros, porque do homem é cobrado firmeza, é cobrado sobriedade, é cobrado força, vontade, intenção em tudo que faz, né? É fazer tudo de maneira intencional, planejada, antecipada. Então, quando um homem ele diz que está com medo, parece que desestabiliza toda uma sociedade, né? E acaba que hoje nós temos uma sociedade de muitos homens que não dizem ter medo, mas que também não conseguem lidar com as suas frustrações. E acabam refletindo isso diante de Deus, né? Porque se você não aprende a dizer que está com medo, você também não vai aprender a dizer que você confia. Então nós estamos formando cada vez mais homens dentro da igreja autossuficientes, que acreditam que com as forças dos próprios braços vão conseguir resolver todas as questões do mundo. Quando na verdade o Senhor não quer que nós resolvemos todas as questões, mas que nós confiemos, que nós venhamos confiar nele em todas as circunstâncias. E Davi diz isso, né? Confiarei em ti, em Deus cuja palavra eu louvo. E isso é maravilhoso, porque ele começa a dizer quem é Deus diante do medo. Então, nesse momento que ele está sendo afligido, nesse momento que ele está com medo, ele vai dizer que ele confia e vai dizer em quem ele confia, ó, em Deus, cuja palavra eu louvo. Em Deus ponho a minha confiança e não terei medo. Então isso me leva muito para a pensar em quem nós colocamos a nossa confiança quando nós passamos por uma situação que nós não conseguimos controlar. Então, quando você não recebe o dinheiro que você achou que iria receber, em quem você confia? Quando você não está sendo tratado ou tratada da maneira que você gostaria, em quem você confia? Quando você está passando por um problema de saúde que nenhum médico conseguiu resolver, em quem você confia? Você confia no seu plano de saúde ou você confia no Senhor? Isso não é uma palavra contra os planos de saúde, mas é quando ele não tem solução. E quando o dinheiro não resolve todas as coisas. E quando o dinheiro não traz a felicidade esperada. Em quem você confia? Em quem você confia quando não há outra solução? E será que nós precisamos sempre chegar nesse ponto de não haver solução para confiar no Senhor? Será que eu preciso confiar minhas finanças no Senhor só quando eu estiver sem dinheiro? Será que eu preciso confiar minha saúde no Senhor só quando eu já estiver sem saúde? Ou quando uma doença me acometer, sabe? Será que quando eu só preciso confiar no Senhor quando eu estiver andando em uma rua escura? Então o Senhor ele tem nos convidado a confiar nele full time, o tempo todo, todo momento. E ele segue dizendo, né? Quem poderá, em Deus põe a minha confiança e não terei medo. Que poderá fazer o mortal? Então, no final das contas, o que o mundo pode te causar quando você confia em Deus? O que é a falta de dinheiro, ou a falta de saúde, ou falta de pessoas, ou a afronta, ou as pessoas não entenderem porque você está indo em qual direção você está indo, ou as pessoas acharem que você é um fracassado, ou que você não é um fracassado, ou que você tem medo, ou que você... O que importa? O que eles podem fazer? O que o mundo pode fazer? Se aquele que poderia fazer alguma coisa venceu a morte, sabe? Então o Senhor fala, é melhor você perecer na mão do Senhor do que perecer... É melhor você perecer, Davi diz isso, né? Eu prefiro... se for de vir alguma coisa contra mim, se for para temer alguém, eu prefiro temer o Senhor, porque dos meus inimigos, o Senhor pode me livrar, mas quem vai me livrar da mão do Senhor? Então Davi ele tinha essa consciência, né, que o mortal não pode fazer nada contra ele. E a gente segue, né, todos os dias torcem minhas palavras, só inventam maldade contra mim, ajuntam-se, escondam-se, espiam meus passos como se estivessem aguardando a minha morte. Deixarás que eles escapem da sua culpa? Ó Deus, derruba os povos na tua ira. Tu contas minhas aflições, pois põe minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas registradas no teu livro? E aqui nós entramos em um ponto muito importante, muito maravilhoso, é que o Senhor se importa, e o Senhor vê, o Senhor ouve. O Senhor, ele sabe
de tudo o que acontece na sua vida. E ele não só sabe, como ele se importa. Então, todas as suas lágrimas, não importa o motivo delas, ele pega, colhe e coloca nos odres dele e ele sabe o motivo pelo qual você está chorando. Às vezes, a minha mãe diz, né, que se você não estiver conseguindo falar nada diante do Senhor, só chora. Ou só fica ali em silêncio. E o Senhor ele tem tudo anotado. Talvez você não saiba o motivo que está te levando para tal tristeza. Talvez você não saiba o motivo que está te trazendo angústia. Ou porque você está se sentindo ansioso, ou porque você está passando por uma depressão. Mas o Senhor, ele sabe, não só sabe, como se importa. Não só se importa, como ele vai agir na direção para te tirar desse lugar. E você vai enxergar o Senhor no momento de ansiedade, no momento de depressão, no momento de fúria, no momento de tristeza. Você sempre vai ver o Senhor de alguma maneira, porque ele sempre dá um escape. Então o Senhor sempre vai te mostrar um caminho para você encontrar alívio nele, satisfação nele, porque ele se importa com você. E ele segue, né? No dia em que eu te invocar, meus inimigos retrocederão. Estou certo de que Deus está comigo. Então, muitas das vezes nós estamos passando pelas situações que nós estamos porque nós ainda não invocamos o Senhor. Talvez você esteja passando por momentos difíceis na sua vida porque você simplesmente não invocou o Senhor. E invocar o Senhor não é uma garantia que você vai se livrar daquela situação. Invocar o Senhor é uma garantia que Ele vai estar com você, mesmo que você esteja passando por aquela situação, né? Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. Então, mesmo quando eu passar pelo vale da sombra da morte, eu vou passar pelo vale da sombra da morte, eu não temerei nada, mal algum, porque o Senhor, a tua vara, o teu cajado vai estar comigo. Então, nós passaremos por situações de vale da sombra da morte. Nós não seremos poupados do deserto. Nós não seremos poupados da ira, da tentação dos nossos inimigos. Do inimigo do povo de Deus, do inimigo da igreja. Mas o Senhor, a nossa garantia é que o Senhor, o Espírito Santo, vai estar conosco. E se Ele está conosco, não importa a situação, não importa a circunstância. Ele está conosco. E é nele que nós confiamos, é nele em quem nós nos abrigamos, né? O salmista no Salmo 54 diz, quem dera se eu tivesse asas. É 54 ou 55? 55. Quem me dera ter asas como pombo, eu voaria para o deserto, te encontraria e você seria o meu refúgio. Ele segue dizendo, né? Em Deus cuja palavra eu louvo, no Senhor cuja palavra eu louvo. Em Deus ponho minha confiança e não terei medo. Que poderá fazer o mortal? Ó Deus, cumprirei os votos que fiz, e te oferecerei ações de graças, pois livrastes minha vida da morte e os meus pés de tropeçar, para que eu ande diante de Deus na luz da vida. Então Davi, ele nem tinha sido livrado ainda dos inimigos e ele já estava dizendo que ele iria cumprir os votos que ele fez e que ele continuaria louvando o Senhor e que ele continuaria oferecendo cultos de ações de graças ao Senhor, mesmo sem estar livre. Ele ainda estava num contexto onde os inimigos estavam perseguindo ele. Então, mesmo que os meus inimigos continuem me perseguindo, as afrontas continuam surgindo, talvez eu esteja debilitado por alguma maneira, eu vou continuar louvando o Senhor, eu vou continuar entronizando o Senhor, eu vou continuar tendo o Senhor como a minha segurança, a minha confiança, o meu amor, a minha esperança, e eu não vou tropeçar, eu não vou cair, porque o Senhor já liberou o livramento. Então o Senhor já liberou a cura, o Senhor já liberou a paz, o Senhor já liberou o Espírito vivificado, o Senhor já me fez andar em luz. Eu que antes andava em trevas, eu que antes passei pelo vale da sombra da morte, agora ando em luz. Então eu oro para que o Senhor continue ministrando no coração de vocês. Nos vemos no Salmo 57.